Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a todos os senhores e cada um tem que lembrar assim da importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Castidade. É bem importante assim conhecermos as palavras, porque através dos milênios vai tendo uma degradação. A origem da palavra castidade está junto com a pureza. Então não é no sentido corporal, a pureza é divina. Então junto com o amor tem a pureza, e junto com a pureza tem a justiça. Um ramo do amor é a castidade. O amor não no sentido terreno que nós conhecemos, porque no sentido terreno que nós conhecemos é um amor que existe um procedimento assim de cobiça, de posse, de domínio, escravidão. Então é no amor da pureza. O amor da pureza é bem importante assim. É uma elevação dentro de nós. É aquela condição bem importante assim que quando uma pessoa vai evoluindo, o desejo daquela pessoa não fica restrito somente a filhos, a moradia, aquele mais próximo. Fica uma coisa melhor, uma coisa mais abrangente, que outras pessoas são beneficiadas com os pensamentos desse que tem o amor. O amor junto com a pureza, junto com a castidade. Então o ramo da castidade é esse, não é no sentido corporal. Isso a gente vai observando assim que tem que ter um equilíbrio na vida. E esse equilíbrio a pessoa tem que lembrar assim, que tem um ensino de Jesus que fica bem claro assim, para que a pessoa faça aquilo que ela quer receber. Quando nós comportamos assim, nós estamos comportando com a pureza, com a castidade. Não vai ter nada que nos impeça continuar trabalhando conosco mesmo, quando a gente faz para o outro aquilo que a gente quer que faça para a gente. E é bem importante, e a gente tem que desenvolver capacitações assim, de compreender como o outro se encontra. E aquela condição bem importante, não diminuí-lo. E para isso a pessoa também tem que ver o procedimento que ela está tendo durante a sua vida. Então nós temos que fazer um trabalho de melhorarmos. E temos que ter um cuidado assim. O bom não melhora o pior. Se o pior não está fazendo esforço para melhorar, então o bom tem que ir embora. Isso fica bem fácil assim com os jovens. Eles acham assim que vai melhorar aquela namorada vai melhorar aquele namorado e que no futuro vai dar certo. Não tem como melhorá-lo. Para uma pessoa melhorar a outra, ela tem que estar muito ligada na luz e tem que ter o seu norte. O norte de uma pessoa tem que ser os ensinos. Ela tem que ter uma perspectiva dentro dela. Melhorar seria tornar-se mais nobre, mais polido. Isso fica bem fácil assim da gente observar. Não é fora da moradia que nós vamos aprender a nos tornarmos nobres, polidos, coerentes. É onde nós nos encontramos. Cada um tem que desenvolver dentro dele a maneira de ser melhor. A castidade é esta condição, se tornar melhor. Aquela fantasia que nós julgamos, que nós somos. Então nós temos que observar assim, o valor. Existe hoje a avaliação do superior ser avaliado pelos seus subordinados. E esse superior ser avaliado ainda pelos seus superiores. Isso é bem interessante. Então o procedimento que eu tenho que ter de todas as maneiras. Não é somente uma ou outra vez. E é bem importante, porque durante a nossa vida, nós temos que conhecer o caminho que nós percorremos. E nós temos que conhecer o caminho que nós nos encontramos no momento. E observar se do jeito que eu percorri está correto. Então eu tenho que ter dentro de mim uma condição bem importante assim, de pureza, de castidade. Porque eu tenho que ter a coragem de voltar no ontem. Tenho que observar assim, que é como uma escada. Nessa escada eu não posso saltar nenhum degrau, porque eu preciso de percorrer essa escada.
é na pureza. Uma coisa bem importante que cada um tem que ter é o conhecimento do seu corpo, do que o corpo está necessitando, para que ele tenha que possibilitar esse corpo aquilo que ele precisa. Se nós não vamos cuidando do nosso corpo de todas as maneiras, com o resguardo térmico, com o repouso adequado, com o alimento adequado, nós vamos desviando um pouquinho. Na sequência dos anos, completamos uma volta de desvio errado. O que acontece? Acontece o seguinte: todos nós, pode fazer uma observação bem simples assim, gastamos o sapato de um lado a mais. Então o que está acontecendo? O corpo já está fazendo adaptação, porque estamos desviando um pouco. Na sequência, dentro de nós, a vida é uma espiral. Então nós fomos desviando, quer dizer que nós vamos dando volta para baixo. Então a pessoa não foi fazendo um trabalho de percebendo como ela é, e aquela condição bem importante de ter a pureza. Porque se eu desejo para o outro aquilo que eu quero para a minha vida, então eu estou no ramo da castidade, que é uma condição bem importante de não construir fios negativos. Os fios existem. Relacionando com uma pessoa ou com outra pessoa, eu faço um fio. Agora, esses fios, se eles não forem bons, eles ficam agregados em mim. Se forem bons, eles ficam agregados em mim também. Só que existe aquela condição bem importante, o amor. Com o amor, a gente vai observando assim, uma mãe que está envolta ainda no período ali pós-parto, ela tem uma influência diferente, ela tem uma energia diferente. Então, aquele amor daquela mãe é um amor bom. Esse amor bom, se a gente descuida, ele para de ser bom. Vai construindo fios numa escada no degrau de baixo, numa oitava abaixo. Como é que eu posso continuar subindo os degraus da vida? Porque é bem importante assim. Para ir de uma localidade para outra, a pessoa tem que conhecer o caminho. Quando nós chegamos nessa terra, nós tínhamos uma força. E essa força, cada um pode lembrar assim, que fazíamos o som e éramos atendidos. Depois nós vamos observando que essa força continuou. Aqueles responsáveis incentivam a criança a ficar de pé e ensina a criança a equilibrar. Ensina a dar os passos para poder ficar forte, a comer com as próprias mãos. Então essa força, se nós vamos descuidando, nós vamos atrofiando essa força. Então o que acontece? Não vamos tendo aquilo que nós precisamos, que é da humildade, da simplicidade, para poder voltar nos degraus anteriores. A simplicidade precisa de lembrar que não é a profissão da pessoa, não é o bairro que a pessoa mora, não é a falta de pouco recurso que a pessoa tem. Não, a simplicidade é uma condição interna. Porque tem um ensino que fala assim que se queres alguma coisa, precisa de fechar a porta do seu quarto. Quer dizer que se vai fechar a porta do quarto, para a pessoa ver o que ela está necessitando, para ela receber os auxílios, e se ela vai receber os auxílios, então é numa condição de simplicidade, de humildade. Então é nessa condição interna que é a humildade. Aquela condição boa que nós temos que ter para ir de uma localidade para outra, conhecendo o trajeto, nós temos que fazer esse trabalho para irmos para a pátria de onde viemos, que é o paraíso. Se nós recebemos a força quando viemos para a terra, essa mesma força tem que ser utilizada com a pureza, com a castidade, para poder voltar para o paraíso. E o auxílio é conhecendo o livro Na Luz da Verdade. A pessoa tem que lembrar assim, que ela é que tem que conhecer, ela é que tem que esforçar-se para poder saber a trajetória. E a trajetória está nessa condição bem importante da castidade, que é o ramo do amor. Que esse ramo do amor, que é o ramo da pureza. Não é na condição física, na condição humana,
Não é desta forma que cada um pode observar assim, que através da vida da pessoa, as palavras vão sofrendo um sistema de degradação. Pela sociedade, pelos conceitos sociais, houve essa degradação. Mas a castidade é o ramo da pureza. A pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que desenvolver a condição de perceber o que vai ser útil para ela. A vida é assim. E tem muitas coisas assim que nós tínhamos que aprender, porque o Criador, ele quer melhorar o seu plantel, ele faz um trabalho de conhecer o reprodutor, ele faz um trabalho de conhecer a matriz. Então ele sabe assim que para ele melhorar o seu plantel, ele precisa de ter esse conhecimento. É físico, e isso é verdadeiro. Nós também tínhamos que ter esse conhecimento com os nossos relacionamentos. E tínhamos que ter uma condição bem clara assim, que a dificuldade que eu tenho para fazer um relato daquilo que eu vi, que passou um dia, ou fazer uma função que fica de agrado a todos, esse é um trabalho meu. Eu vejo que eu tenho limitação. Agora, como é que eu posso achar que o outro vai fazer um trabalho bom? Eu vejo assim que ele é meu semelhante. Como é que eu posso acreditar que ele agora é capacitado? A pessoa tem que lembrar assim, que a capacitação vem com a prática. E aqueles que têm boa vontade, ele irradia diferente. Isso é bem importante assim, cada um ir percebendo. Aquela condição assim de falar que a pessoa me decepcionou. Não decepcionou. Eu que não fui cuidadoso e dei à pessoa uma responsabilidade a mais do que a pessoa era capaz para resolver. Isso é físico. Então eu é que descuidei. Então a pessoa não decepcionou, ela é assim. Ela sempre foi assim. Eu é que me descuidei e achei que eu não posso achar nada. No caso daquele empregador, ele é que paga a conta no final do mês. Então ele não pode achar nada. Ele tem que ver antes tudo. Se acontecer algo, ele é que é responsabilizado por ter permitido que acontecesse algo. Então nós tínhamos que ter essa condição assim durante a caminhada que nós temos na matéria grosseira, para voltarmos para o paraíso, nós temos que lembrar de uma coisa bem importante assim. Por tuas obras te reconhecereis. Então não é o que eu estou apresentando, aparentando, é com a minha intenção. Isso é físico, a minha intenção dentro de mim. Então eu posso fazer as coisas aparentarem bem bonitas, como por exemplo, um estudante, ele pode ter a capacidade de ter o conhecimento daquela matéria, ele também pode ter a condição de comprar um trabalho feito. E ele entrega aquele trabalho feito e ele recebe a nota máxima e ele é promovido para o ano seguinte. A intenção. É isso que nós tínhamos que trabalhar conosco, com a intenção. A minha intenção ser pura. E se tem a pureza, tem a castidade, tem o amor. Então, como é que eu vou irradiar durante a minha vida aquilo que vai me possibilitar ter a capacidade e a condição interna de caminhar os degraus seguintes? Porque um grande número de pessoas que vai envelhecendo vai ficando sem saúde e vai ficando sem saber. E filhos vão dando nomes, então o que acontece? A pessoa não está trabalhando dentro dela, entrou naquela condição, envelheceu, virou criança e agora tem que ser pegada pela mão e ser levada. E o procedimento que existe do amadurecimento, do discernimento, aquela condição bem importante assim, dos talentos que o Criador nos possibilitou. E tem aquela referência que a pessoa recebeu um talento só e enterrou. E o outro que recebeu tantos talentos e multiplicou. Quer dizer assim, os talentos também podemos tomar referência como os sentidos. Com os sentidos, fica bem fácil assim da gente ir observando que nós temos os olhos, o olfato, o tato, o paladar. Acontece assim,
Quando uma pessoa tem um alimento para se alimentar, esse alimento, a pessoa tem capacidade para ver se está bom. Porque o alimento, quando ele apresenta deteriorado, ele muda a forma, ele muda o cheiro. Isso é bem importante assim. Mesmo ele apresentando bonito, a pessoa ainda tem a capacidade de pegar um pedacinho e colocar na língua. Para os talentos, para todas as coisas na vida, nós não podemos nos enganarmos. Então a pessoa é que tem que fazer o trabalho com ela a vida toda, não é para um período. Se nós trabalhássemos conosco, de ter vontade de voltar para o paraíso, no ano seguinte nós ouvimos de muitas pessoas falarem assim, que é uma repetição. Está próximo do aniversário dele e ele fala assim que é tudo igual, que é uma repetição. Então o que aconteceu? A pessoa patinou, ela não elevou-se. Se uma pessoa patina, fica bem fácil de ver um carro no atoleiro. Cada vez que fica mais tempo no atoleiro, ele afunda mais. Na sequência dessa espiral dentro de nós, nós vamos descendo outra oitava. E é bem grave assim. Porque nós sabemos assim que quando uma pessoa tem diminuição de saúde, e se acontece uma outra coisa, ela tende a descer mais ainda. Fica bem fácil de observar a criança que adoeceu. Então ela já não vai na escola. E se passa mais dias sem ir na escola, aqueles que conhecem as crianças ali, a gente sabe assim, que ela muda o tom. Antes ela tinha um tom de voz. Ela adoeceu, ela mudou o tom de voz, abaixou. Então dentro dela teve um enfraquecimento. O adulto não se percebe. Agora, por que não se percebe? Porque estamos num processo de entorpecer. Estamos num processo de acomodação, de uma aceitação. Então nós aprendemos muitas palavras que o outro já não fala nada para nós. E aquele que apresenta ainda uma hierarquia, um saber, muitas vezes para de falar. Porque não tem uma repercussão, não tem um interesse. Então o que acontece? Acontece uma coisa bem simples assim. Está nos ensinos. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Esses grandes que nos trouxeram ensinos, como Zoroastro, como Lao Tse e outros, eles evoluíram porque eles deixaram os seres humanos. Pararam de empurrar, de puxar os seres humanos. Tem uma referência também de João Batista que ele para de falar. Ele falava, ele anunciava a vinda do Filho de Deus, depois ele para de falar. Então é bem importante assim a pessoa ir observando que a evolução sempre é individual. Porque não fazemos um sistema de ter uma irradiação, de receber uma informação, de nos tornarmos elucidados. Nos falta a pureza, aquela condição bem importante da castidade, que é um ramo do amor. E a gente pode observar assim que o amor que aproxima um pouco do conceito de amor do Criador é o amor do adestrador. O adestrador ensina o animal, ele dá a justiça e ele dá o limite para o animal. E o animal presta serventia. E ele chama o animal vem até ele. Então o amor que nós transmitimos é sempre um amor permissivo, de conceder, de possibilitar. Então para nós tirarmos de dentro de nós esse procedimento de ficar patinando ou de ir descendo degraus, e ter a força que nós tínhamos quando chegamos aqui na matéria grosseira, que recebemos essa força que o Criador nos possibilitou, e a gente vai observando que essa força atua toda a época da nossa vida. A gente pode observar aquelas pessoas que vêm de outras localidades, a coragem, e muitas vezes não conhecendo a língua pátria daquela localidade que está indo. Então a força atua. E é bem importante assim, porque todos nós temos no sangue a força daqueles que são nossos ascendentes,
ou aquele mesmo veio de outra localidade. Então precisamos agora nos tornarmos mais perceptíveis, conhecer melhor os ensinos, para poder entrar numa condição de uma ascensão. A pessoa fala assim, evoluir, e evoluiu realmente, porque tornou-se sábio, não porque agora envelheceu, porque quando a pessoa envelhece também, o sangue dela fica diferente. Então ela passa a ter uma aceitação porque ela está velha, mas isso não teve uma mudança, teve um procedimento de uma acomodação. Ter a capacidade de continuar sendo considerado a vida toda. Ter a capacidade de ter aquela irradiação do sangue, de mudar de localidade novamente se for preciso, porque está no nosso sangue a coragem. Organizar dentro de nós aquilo que nos vai possibilitar caminhar dentro de nós numa escada ascensão e de termos a coragem, porque através da castidade, que é junto com o amor e a pureza, caminharmos nas escadas da vida, subindo e descendo, não saltando o degrau e nem tirando o degrau, por termos prejudicado o nosso semelhante ou por ter inibido o nosso semelhante. É essa condição bem simples assim que nós precisamos de ter. Então a vida é bem importante assim. E a gente tem que ficar naquele posto que nós temos, naquela guarita, e fazer a seleção daquilo que pode entrar e aquilo que não pode entrar. Se nós estamos na guarita, se nós estamos naquele cargo que nos foi possibilitado, é porque nós temos que fazer bem aquela função. E é bem importante, porque quando aquele faz bem a função que é da responsabilidade dele, ele é reconhecido. Não tem importância a função que a pessoa tem na vida. Tem importância de como ela está executando a função. Isso é bem simples e bem prático assim, de cada um ir observando o procedimento que ele está tendo. E ter a capacidade de sempre caminhar dentro dele. A diferença. Porque uma pessoa vai lá ou porque ela fez aquilo, precisa de ver dentro se ela melhorou-se. Então o livro Na Luz da Verdade é essa condição bem importante assim, que cada um é que tem que ir fazendo um trabalho com ele mesmo para ver onde ele se encontra nos degraus da vida. Porque se ele se encontra diminuindo a sua capacidade de percepção, dentro dele também ele arruma uma justificativa de que se encontra evoluindo. Porque ele faz essa referência, ele faz aquela outra referência, e normalmente nós pegamos como referência aquele que se encontra no nível menor. Nível menor de financeiro, de bairro, condição profissional. Então nós fazemos essa avaliação. Acharmos assim que nós estamos melhores. Nós não fazemos uma comparação com aquele que está tendo uma mudança de irradiação. A mudança de irradiação é física, é verdadeira. Porque é só observar o cachorro. Está deitado lá, passa uma pessoa, ele fica quieto. Passa outra pessoa e ele fica violento. Quer dizer que a irradiação do primeiro não o incomodou. A irradiação do segundo o incomodou. Tanto é que ele teve uma reação. Nós não percebemos nenhuma das irradiações. Isso é bem grave assim para a nossa vida diária. Então, para melhorarmos, o procedimento que nós precisamos de ter é a vida toda. Então, a castidade é um ramo da pureza, que é um ramo do amor, e o amor que nós conhecemos, que aproxima um pouco o amor do Criador, é o amor do adestrador, que aquele animal presta serventia e obedece quando aquele tratador o chama, ele corresponde. Então essa condição bem importante que nós tínhamos que ter na vida, para nós mesmos, porque todas as conquistas que nós fazemos, não fazemos para os outros, fazemos para nós. Porque dentro de nós vai tendo aquela capacidade assim de subir os degraus da vida. E é bem importante, porque se a pessoa tem coragem de voltar no ontem, não precisa de esperar acontecer algo para que aquela pessoa agora faça um pedido para que o outro a compreenda. Porque é comum quando uma pessoa passa por uma situação de diminuição de saúde, ou por um susto bem grande, ou por um acidente,
Então, dentro dela, ela vê que ela tem relacionamentos que não ficaram bem claros. Então, ela procura aquelas pessoas para fazer um novo trato, de cumprir aquelas coisas anteriores, porque ela viu assim que ainda tem pendências. Mas não precisamos de passar por isso. Desenvolver o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, conhecer as leis que o Criador instituiu. Então, o caminho para voltarmos para o paraíso, que é a pátria do Espírito, é esse. Conhecer as leis, porque nas leis estão as orientações. Então, essas orientações a pessoa não pode entendê-las mais ou menos. Porque no ambiente de ensino, as informações são precisas. Quando ensina o aluno a trabalhar com números, são números definidos. De imediato, são números precisos. Para nós também, conhecermos as leis é o mesmo procedimento. Elas são definidas. E é bem simples assim. Se a pessoa quer fazer para os outros aquilo que ela recebe, então ela tem que ser muito cuidadosa. Tem aquela condição mais importante ainda, porque durante o princípio da nossa vida, nós caminhávamos segurando a mão daqueles tutores. Depois, desenvolvemos uma condição que não é preciso mais que segure nas nossas mãos. Agora, na velhice, tínhamos que ter essa dignidade de ter o amadurecimento, de não precisar que segurem nas nossas mãos. Porque a pessoa fala assim que ela agora está sem perspectiva, descuidou a vida inteira. Então falta agora aquela condição bem importante de fechar a porta do quarto, de perceber o caminho que caminhou. Não é com quantidades de pedidos ou de orações que a pessoa passou a ter conhecimento que agora ela acha assim que vai dar certo. Não vai dar certo. Nós sabemos assim que não é com quantidade, é com qualidade. Isso é bem importante assim a gente saber. A qualidade está na intenção. Não como eu apresento fazendo as coisas, mas a intenção que eu estou fazendo é de dentro. Essa condição física, essa condição é verdadeira. Então, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que tirar de dentro de nós as aparências. E é bem importante, porque é no silêncio. Então, aquelas referências assim que a pessoa tem que ir caminhando e observando, que não tem como ela fazer uma comparação. Ela é que tem que ver se ela se encontra numa oitava acima ou se ela encontra parada. Porque quando uma casa parou de fazer a manutenção, ou um carro, a gente vê assim que num período curto ele entra, aquela moradia também entra num procedimento de deteriorar, de degradar. Não somos diferentes. As aparências não justificam. É como eu sou, como eu me encontro. Isso é bem importante assim. Qual é o procedimento que eu preciso de ter para eu ter o saber e ter a força para poder voltar nos caminhos anteriores e arrumar esses caminhos. E para eu agora voltar para o caminho seguinte e continuar subindo os degraus. Então o livro Na Luz da Verdade é que vai nos possibilitando assim, que tem que conhecer as leis que o Criador instituiu. Se a pessoa conhece essas leis, ela vai ver assim que tem possibilidade dela caminhar no caminho da luz. Se ela não conhece, então entra naquela condição assim que ficou. Estuda o livro Na Luz da Verdade.